Olá, boa noite. Eu sou Rosiane Kennedy e você confere com a gente a partir de agora as notícias que circularam hoje nos corredores do poder. Mais um dia de violência no Rio de Janeiro e o ministro da Defesa anuncia bloqueios aéreos e marítimos. No Ceará, a Polícia Federal vai trabalhar com a área de inteligência para reforçar a segurança no estado. Os detalhes você confere com a gente a partir de agora aqui, diretamente de Brasília, pela TV Brasil, pela Rádio Nacional e emissoras públicas de todo o país. A gente já começa falando sobre a situação no Rio de Janeiro. A gente conversa com Maurício de Almeida. Foi um dia de muita tensão, a linha amarela foi fechada algumas vezes, né, Maurício? Mortes. E aí teve esse anúncio que foi feito pelo ministro da Defesa. Conta os detalhes para a gente, então, dessa medida. Boa noite. Olá, Rosiane, boa noite. O ministro da Defesa, Raul Jungmann, estava hoje aqui no Rio de Janeiro para participar do seminário Futuro é Agora, que debate novidades para o futuro do Rio de Janeiro e do país. Durante esse seminário, ele anunciou os bloqueios aéreos e também marítimos ao redor aqui do estado do Rio de Janeiro, em todo o litoral do Rio de Janeiro, para evitar a entrada de armas e de drogas no Rio de Janeiro. Segundo Jungmann, a Marinha e a Aeronáutica vão trabalhar em parceria com o Exército e com a Polícia Rodoviária Federal, que já estão atuando nas estradas. Com isso, teremos o bloqueio terrestre, bloqueio aéreo e bloqueio marítimo, evitando assim a chegada de armas e drogas no Rio. O governo federal pretende asfixiar as quadrilhas que atuam no estado, pois elas não terão mais armas e drogas para comercializar e com isso ficariam sem dinheiro. Segundo Jungmann, em breve será apresentado um novo Plano Nacional de Segurança. Ele admitiu que o sistema atual de segurança está falido e por isso o governo federal está adotando novas diretrizes para combater um crime organizado que não se localiza apenas em um estado, em uma comunidade do Rio de Janeiro. Ele trabalha de forma integrada em todo o território nacional, atravessando inclusive as fronteiras do Brasil. E Jungmann disse que o governo federal vai continuar atuando para combater o crime organizado. Vamos ver um trecho da entrevista do ministro. Mas se a perspectiva é de, olha, tudo como está, não vai mudar, todo qualquer plano vem, todo qualquer plano... Então, a gente fica numa situação em que, bom, então, o que é que nós estamos fazendo aqui? Eu coloquei até aqui, que eu digo, a defesa, 50 milhões aqui dentro, tá certo? Só no ano passado. Disponibilizamos alguma coisa como 30 mil homens. Né? Colocamos o Exército para fazer tudo que está fazendo e que está colocando junto com a Marinha, com a Aeronáutica. Vamos fazer agora, fizemos o bloqueio terrestre, vamos fazer o bloqueio marítimo e depois vem um bloqueio relacionado a toda a parte aérea. Tá certo? Ora, levou-se dezenas de anos para construir essa tragédia. Tá certo? Então, se você nos cobra que nesse período de tempo essa tragédia seja revertida, isso não me parece ser, digamos, algo que traduza a possibilidade. Porque senão você desacredita tudo. Realmente uma situação muito grave pela qual está passando aqui o Rio de Janeiro. Hoje, como você mencionou, Rosiane, tivemos esse problema na linha amarela que chegou a ficar fechada durante várias horas pela manhã devido a uma forte troca de tiros que acontecia na Cidade de Deus, uma comunidade que fica ao lado da linha amarela. 3 traficantes acabaram morrendo, um deles, segundo a polícia, seria o chefe do tráfico lá na Cidade de Deus. E por conta disso, alguns moradores foram obrigados a ir para a linha amarela para fazer o protesto. Teve um protesto, pneus foram incendiados e os motoristas ficaram ali no meio daquela troca de tiros que acontecia ao lado da linha amarela, uma via expressa muito importante aqui do Rio de Janeiro. Rosiane. Maurício, agora aproveitar para atualizar uma outra informação. Ontem você contou para a gente que o ex-governador Sérgio Cabral tinha ali sido denunciado pela 21ª vez e agora, em relação a isso, ele virou réu de novo. Virou sim, Rosiane. Sérgio Cabral agora é réu pela 21ª vez, agora sendo acusado por lavagem de dinheiro. Mais uma acusação de lavagem de dinheiro que em outros processos ele também é acusado por esse crime. Cabral já foi condenado 4 vezes e as penas somam 87 anos de prisão. E por enquanto, Sérgio Cabral vai continuar longe do Rio de Janeiro, porque o segundo presidente do Superior Tribunal de Justiça em Brasília decidiu que a transferência de Cabral do Rio para o Paraná foi ilegal, em caráter liminar. Portanto, enquanto a 6ª turma do STJ não se reunir para decidir se essa liminar está valendo ou não, Cabral continua no presídio do Paraná por decisão da Justiça. Rosiane.
Obrigada, Maurício de Almeida. Agora a gente vai conversar com Jéssica Gonçalves, que está hoje na Agência Brasil. Carolina Pimentel está de férias pelos próximos dias. Jéssica fica aqui nos dando este reforço, além de todo o trabalho da Rádio Nacional, né, Jéssica? Mas agora nos reforçando aí também no trabalho aí, na apresentação dos Corredores do Poder com o noticiário da Agência Brasil. Boa noite. O que é que você nos conta? Boa noite, Rosiane. Bom, eu começo com o ministro Humberto Martins, que é vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça. Ele negou o habeas corpus preventivo apresentado pela defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O habeas corpus foi impetrado nesta terça-feira para evitar que a pena de 12 anos e 1 mês em regime fechado para Lula fosse executada sem que o processo transitasse em julgado. A condenação é do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. A base da argumentação da defesa é a presunção de inocência, direito estabelecido na Constituição Federal. Na decisão, o ministro Humberto Martins argumentou que já existe jurisprudência do Supremo Tribunal Federal para que a prisão ocorra depois da condenação em segunda instância e que a opção não violaria a presunção de inocência. Lula foi condenado no caso do Triplex de Guarujá por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. O advogado do ex-presidente, Cristiano Zanin, declarou que vai usar os meios jurídicos cabíveis para proteger as garantias fundamentais de Lula e que o ex-presidente foi condenado em um processo marcado por falhas. Rosiane. Jéssica, eu já falo de novo contigo. Eu vou aproveitar esse assunto que você está falando sobre essa decisão da condenação do ex-presidente Lula e essa negativa do habeas corpus para lembrar o seguinte: hoje teve uma reunião aqui em Brasília com representantes das entidades que reúnem a magistratura e membros do Ministério Público. E nesta reunião, os representantes dessas entidades de magistrados e do Ministério Público, eles manifestaram preocupação com o tom que vem sendo adotado por setores políticos após esse julgamento que não só confirmou a condenação do ex-presidente, que já tinha sido aplicada pelo juiz Sérgio Moro, como também aumentou a pena para 12 anos e 1 mês. Durante esta reunião de hoje aqui em Brasília, eles manifestaram preocupação com esses ataques, disseram que vão fazer mesmo várias atividades de defesa da magistratura e dos trabalhos investigativos dos integrantes do Ministério Público e também manifestaram preocupação em relação àquela possibilidade de o Supremo Tribunal Federal rever a norma que prevê a prisão após a condenação em segunda instância, depois que os recursos são todos julgados e concluídos. E aí eles disseram que rever isso, colocar isso em pauta novamente, após especificamente por causa deste julgamento, isso seria um retrocesso em relação ao que existe hoje nas investigações que têm atingido poderosos, foram termos usados nesta reunião e nas entrevistas que foram concedidas após esta reunião. Agora eu volto a falar contigo, Jéssica, porque é outra questão que está aí na Justiça, é aquele imbróglio em relação à posse da deputada federal Cristiane Brasil no Ministério do Trabalho. Qual é a notícia de hoje? É sim, Rosiane, situação que gerou polêmica e hoje os advogados da deputada Cristiane Brasil, do PTB, defenderam a competência do Superior Tribunal de Justiça para julgar a validade da nomeação dela para o cargo de ministra do Trabalho. Em manifestação enviada ao Supremo Tribunal Federal, os advogados sustentam que não existe nenhum obstáculo legal para a posse de Cristiane, que foi suspensa após uma liminar proferida pela presidente da Corte, ministra Carmen Lúcia. O caso deve voltar a ser julgado nas próximas semanas. Os defensores de Cristiane também argumentam que os processos trabalhistas enfrentados pela parlamentar não podem ser usados para impedir que ela seja empossada. A nomeação de Cristiane Brasil foi anunciada pelo presidente Michel Temer no início de janeiro, mas a deputada foi impedida de tomar posse após decisão da Justiça de Niterói. Isso porque ela foi condenada pela Justiça do Trabalho a pagar mais de R$60 mil a um ex-motorista em uma ação trabalhista. Em seguida, a posse também foi suspensa por decisões da segunda instância da Justiça Federal, no Rio de Janeiro, e também pelo STF. Rosiane.
Obrigada, Jéssica Gonçalves. Olha, eu volto a falar sobre a questão de segurança pública. Você lembra que ontem a gente relatou aqui nos Corredores do Poder que estava ocorrendo uma reunião do governador do Ceará com o presidente da República, Michel Temer. Após esta reunião, já ontem à noite, depois do horário do nosso programa, o governador do Ceará, Camilo Santana, divulgou um vídeo confirmando que a Polícia Federal vai ajudar com a área de inteligência para esse enfrentamento dos problemas da segurança no estado. Confira o que disse o governador. Onde nós discutimos a situação do Ceará, os fatos ocorridos recentemente, solicitamos apoio do presidente em relação a ações urgentes no estado e também medidas a médio e longo prazo. O presidente foi muito solícito, já autorizou de imediato e uma força-tarefa com um grupo especializado da Polícia Federal para o Ceará, para exatamente trabalhar a questão da inteligência, e ficou de avaliar todos os outros pontos solicitados na audiência e o mais rápido possível dar uma posição para nós. E agora a gente vai falar sobre aquela discussão que vem ocorrendo em várias reuniões no Tribunal Superior Eleitoral sobre a preocupação, num ano como esse, um ano de eleições, em relação às fake news, notícias falsas. Quem vai falar com a gente é o repórter Daniel Ito. Boa noite, Daniel. Boa noite, Rosiane. Boa noite a todos. A reunião aqui no TSE, Rosiane, começou às 4h30 da tarde. Tem uma previsão aí de 2 horas, não acabou ainda, deve estar terminando. Um dos objetivos desse encontro é a formulação de um manual para orientar juízes eleitorais de todo o país a tomarem decisões quando se depararem com casos de notícias falsas envolvendo candidatos nas eleições 2018. Outro dos objetivos dessa reunião é a formulação de regras, de resoluções para digamos assim, prevenir a disseminação dessas fake news, dessas notícias falsas durante o processo eleitoral 2018. Estão participando dessa reunião hoje 4 ministros do TSE, inclusive o presidente do tribunal, Gilmar Mendes, também membros do Conselho Gestor de Internet no Brasil, do Conselho Consultivo, que debate fake news nas eleições de 2018, e também representantes das redes sociais Facebook, Google e Twitter, além do WhatsApp, que participa por videoconferência. Esses representantes das redes sociais estão apresentando na reunião as ações que estão sendo tomadas para evitar a disseminação de fake news nessas plataformas que são largamente utilizadas pelos usuários de internet aqui no Brasil. Lembrando que as fake news são um assunto que já estão preocupando o TSE há algum tempo. O ministro Gilmar Mendes, em outubro do ano passado, ele convocou o Ministério da Defesa e também as Forças Armadas para monitorarem as redes sociais durante as eleições de 2018 em busca dessas fake news. A reunião não acabou ainda, Rosiane. Eu volto no Repórter Brasil com mais informações às 19h45. É com você. Obrigada, Daniel. Olha, a respeito dessas fake news, notícias falsas, o diretor-geral da Polícia Federal, Fernando Segovia, ele viajou aos Estados Unidos para, entre outros assuntos, tratar aí de medidas de colaboração, esse intercâmbio de informações para o enfrentamento desse problema e essa questão das notícias falsas, especialmente com esta preocupação por este ano de 2018 ser um ano de eleições. Então, o Segovia viajou para fazer esse intercâmbio com autoridades nos Estados Unidos, com participação de integrantes da área de segurança, de relações internacionais, de inteligência, com o FBI. E, além de falar de fake news, ele também vai participar nessas reuniões da troca de informações para enfrentamento a alguns crimes transacionais, como é o caso do tráfico de drogas, o tráfico de pessoas. E ele disse, inclusive, com base em dados ali da Polícia Federal, que essa troca de informações, esse intercâmbio já tem provocado um aumento significativo nesse combate aqui no Brasil, um resultado mais efetivo. Vamos conferir alguns números que foram apresentados pela Polícia Federal e que a Agência Brasil divulgou na página mesmo, agenciabrasil.abc.com.br. Ele informou o seguinte, que após esses trabalhos aí de cooperação, já houve um aumento em relação, um recorde na apreensão de drogas, 353 toneladas de maconha apreendidas, houve um aumento de 26% na apreensão de cocaína nos aeroportos e em relação ao combate à pornografia infantil, foram realizadas 240
e 5 operações de combate com 110 pessoas presas. A gente segue no noticiário, agora falando de outro assunto. Eu vou chamar Vanessa Casalino, que também é sobre operações, mas desta vez envolvendo aí uma área de poder na parte de saúde, né, Vanessa? Boa noite. Boa noite, Rosiane. Investigações do Ministério Público de São Paulo levaram à prisão de 9 pessoas acusadas de desviar medicamentos de alto custo de órgãos públicos. Para se ter uma ideia, entre os remédios está um contra o câncer e cada caixa custa cerca de R$8 mil. A operação foi batizada de Medless 2. Foram cumpridos 21 mandados de prisão e 16 de busca e apreensão em São Paulo, Goiás, Espírito Santo e Distrito Federal. Estoques de farmácias e de hospitais também foram vistoriados. Ainda de acordo com as investigações, o grupo lucrou mais de R$16 milhões usando empresas de fachada para revender os medicamentos a hospitais e clínicas. Além dos desvios de órgãos públicos, os criminosos conseguiam os medicamentos furtando e roubando. Entre os 9 presos está um funcionário público do Estado. Ele trabalha como motorista no Instituto Emílio Ribas e teria recebido R$125 mil em depósitos bancários no ano passado. A gente atualiza agora os números, as notícias da febre amarela. A partir de amanhã, quinta-feira, aqui em São Paulo, o Hospital das Clínicas vai vacinar apenas viajantes internacionais com comprovante para países definidos como de risco para a febre amarela e também pacientes com condições especiais de saúde encaminhados pela rede pública. O objetivo é garantir que os viajantes que precisam do comprovante para a emissão do certificado da Anvisa sejam vacinados. Já os pacientes com condições especiais precisam ser encaminhados com solicitação por escrito. Em outra atualização, o Rio de Janeiro confirmou mais 2 mortes por febre amarela no estado, uma no município de Cantagalo e outra no de Paraíba do Sul. Com isso, são 11 mortes pela doença em todo o estado e 32 casos. O Ministério da Saúde também atualizou nesta terça os dados nacionais sobre a doença. Desde o dia 23, data do último balanço, foram mais 83 casos e 28 mortes. Já entre 1º de julho do ano passado e janeiro deste ano, foram 213 casos e 81 mortes. Números menores que o do período de 2016 a 2017. A diferença é que agora a área de circulação do vírus é mais ampla, Rosiane. Obrigada, Vanessa Casalino. No próximo bloco, a gente traz outras informações para você nos Corredores do Poder. Eu volto já. Olá, estamos de volta. Eu sou Rosiane Kennedy. Você confere com a gente as notícias que circularam hoje nos Corredores do Poder. Eu já começo esse bloco conversando com Mariana Jungmann a respeito de um evento grande que ocorreu hoje aqui no Palácio do Planalto e que foi referente à assinatura de contratos para a exploração do pré-sal, com um motivo bem específico, né, Mariana? Que é justamente um anúncio feito após a validação da nova lei. Explica para a gente por que foi considerado um evento de tamanha importância hoje. Pois é, Rosiane. Os contratos que foram assinados hoje são referentes aos campos do pré-sal que foram leiloados em outubro e que marcaram aí, então, a retomada das concessões do pré-sal após a mudança legislativa, que significou que a Petrobras não é mais obrigada a participar da exploração de todos os campos. Como a empresa antes era obrigada a participar, os leilões ficaram suspensos porque a Petrobras estava passando por dificuldades. Agora, com a nova lei, a empresa escolhe quais campos ela quer participar. O presidente da Petrobras falou sobre isso conosco hoje. Acompanhe o que ele disse. Para mim, o significado dessas assinaturas hoje é voltar a permitir que o país se beneficie de uma indústria que estava praticamente morrendo. Não haviam leilões no nosso país por vários e vários anos e, além de tudo, o fato de se obrigar a Petrobras a fazer aquilo que ela eventualmente não quisesse fazer, fazia com que o país perdesse oportunidades importantes. Então, o que nós vimos hoje aqui realmente, depois de um ano em que muitas reformas importantes foram feitas para melhorar o clima de investimentos, nós vemos que foi uma política muito bem sucedida que atraiu players globais relevantíssimos, inclusive em parceria com a Petrobras, e a Petrobras manteve alguma coisa que tem muito valor, realmente é valiosíssimo, que é o direito de preferência sobre qualquer área do pré-sal. Isso realmente é muito bom para a empresa e permite que ela atue como vem fazendo, de maneira ativa e seletiva.
Olha, e antes de participar desta solenidade aqui no Palácio do Planalto, o presidente da Petrobras, Pedro Parente, ele tinha feito uma visita à Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge. Foi a primeira visita que ele fez depois que ela tomou posse. E aí a visita, segundo a própria Petrobras, a assessoria do presidente Pedro Parente, essa visita foi para confirmar a intenção da Petrobras de continuar ajudando a Procuradoria-Geral da República no que for necessário em relação às investigações que ocorrem sobre a Lava Jato, compartilhando os dados. Lembrando que a Petrobras, ela assiste, ali a acusação, ela ajuda como assistente de acusação nesses processos que dizem respeito à Operação Lava Jato e faz esse compartilhamento de dados. Agora, voltando a falar sobre este evento, isso aí foi só para vocês saberem um bastidorzinho aqui de política em Brasília e dessas relações de poder. Agora, voltando a falar sobre esta solenidade aqui no Palácio do Planalto, Mariana Junkman, neste evento o presidente Michel Temer aproveitou para voltar a falar da necessidade da reforma da Previdência. O que ele disse. É isso mesmo, Rosiana. Segundo o presidente, ele vai falar de reforma da Previdência agora em todos os assuntos que ele tiver que falar para reforçar essa necessidade de aprovação da reforma. Até se perguntar qual é o time de futebol, eles querem reforma da Previdência. Mais cedo, hoje, inclusive, ele deu uma entrevista para uma rádio, disse que espera que até março a reforma esteja liquidada, ou seja, que ela seja aprovada na Câmara em fevereiro, ainda em fevereiro, no final de fevereiro, como é esperado, e aí em março ela já pode ser votada no Senado e estaria então liquidada, segundo o presidente. Hoje, nesse evento aqui no Palácio do Planalto, o presidente Michel Temer também falou sobre isso, disse que reforma da Previdência não é nenhum bicho-papão e que é possível vislumbrar os problemas que o país terá se ela não for aprovada. Vamos acompanhar o que ele disse. A proposta inicial foi amplamente examinada e ajustada. Enquanto o país discutia a Previdência, convenhamos, a situação em alguns estados brasileiros, exatamente em função da Previdência, se deteriorou. E quase que o Brasil, por isso, se transforma no Estado unitário, porque vinham todos aqui à União para pedir socorro. Então, a questão previdenciária, não só nos estados brasileiros, é angustiante, como de resto. Não direi novidades, se mencionar alguns países do exterior que tiveram que fazer cortes substanciosos na Previdência Social, portanto, dos aposentados, dos servidores públicos, para poder enfrentar a crise econômica da Previdência. Então, nós tivemos, estou com isto ressaltando, um vislumbre do que poderá acontecer com o Brasil se a Previdência não for consertada. E aí, Rosiana, como há a expectativa de que a reforma seja votada na Câmara dos Deputados no dia 20, as centrais sindicais marcaram para o dia 19, uma jornada, um dia de luta contra a reforma para se posicionar aí contra a reforma da Previdência. E divulgar esse calendário em relação às manifestações, Mariana? A gente segue agora no noticiário, porque um dos temas hoje foi referente aos dados do desemprego apresentados hoje pelo IBGE. E em relação a isso, o desemprego caiu em 2017, mas a média é a maior desde 2012, quando foi iniciada aí essa pesquisa. Confira aí alguns números, quem traz os detalhes para a gente é Henrique Bolg. 2017 teve desemprego recorde, mas a análise por trimestre traz um cenário mais positivo. O maior índice, 13,7%, foi registrado em março. Desde então, vem caindo. No trimestre encerrado em dezembro, a taxa de desocupação foi de 11,8%, o que representa estabilidade na comparação com o mesmo período em 2016. Era um resultado relativamente esperado, embora o número em si tenha vindo um pouco acima do que os analistas projetavam, mas no contexto geral é um resultado que mostra uma tendência de uma pequena recuperação do emprego, mas ainda insuficiente para repor os postos de trabalho que haviam sido perdidos nos últimos 2 anos de recessão.
Olha, e agora a gente confere outras notícias da Agência Brasil com Jéssica Gonçalves. Rosiane, uma liminar concedida pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais suspendeu o decreto municipal que busca regulamentar em Belo Horizonte o funcionamento de aplicativos para transporte individual privado, como o Uber, o Cabify e o 99 Pop. A decisão publicada no início da semana atendeu a um pedido do vereador Gabriel Azevedo, do PHS. Ele moveu uma ação alegando que o assunto tinha que ser tratado por meio de lei e aprovado na Câmara Municipal. O decreto estabelece regras para o funcionamento do transporte individual privado e institui uma taxa aos aplicativos. A cobrança é de 1% do valor das corridas. As empresas também precisam pedir autorização da BH Trans, que é a responsável pela gestão do trânsito e transporte na capital mineira, e os motoristas solicitar a emissão de uma credencial. O prazo para adaptação dos aplicativos às novas regras era de 30 dias. Na decisão, o juiz Rinaldo Kennedy Silva entendeu que o decreto assinado pelo prefeito extrapolou a função administrativa dele, do prefeito. Considerou que o tema deveria tramitar como projeto de lei. Eu volto com você, Rosiane. E, Jéssica, um outro assunto em destaque na Agência Brasil é a respeito do Censo Escolar 2017, com números divulgados hoje. Pois é, quase 8% dos 7 milhões e 900 mil alunos matriculados no ensino médio no ano passado cursaram o tempo integral. Esses estudantes passaram 7 horas diárias nas escolas em diversas atividades como aulas de esportes, idiomas e reforço. Em 2016, apenas 6,4% dos matriculados no ensino médio estavam nessa modalidade. Mas o número geral de matrículas nos últimos anos de ensino caiu em 2017. Isso porque muitos alunos que concluíram o 9º ano desistiram de se matricular na próxima etapa. Em 2016, foram mais de 8 milhões e 100 mil matrículas no ensino médio. No ano passado, foram 7 milhões e 900 mil. Os dados são do Censo Escolar 2017, que foi divulgado hoje pelo Ministério da Educação. Rosiane. Obrigada, Jéssica. Boa noite a todos. Até amanhã.